O município de Santa Cruz de Capibaribe está localizado no agreste setentrional de Pernambuco e fica a uma distância de 185 quilômetros do Recife. É uma cidade cuja economia está voltada totalmente para as confecções. Pois começou com coberta que era coxa de retalho, e ainda hoje existe sem mostrar um ponto falho. Cada pessoa ainda hoje vivendo do seu trabalho. A mulher do seu trabalho trabalhando dia a dia. Eu admiro a mulher com a sua simpatia, fazendo aquela coberta, mostrando sua alegria. A origem do nome Sulanca, ela tem várias vertentes, mas a que mais se apega é a que, certa vez, um caminhoneiro, Bilino Aragão, então ele viajando para São Paulo e na vinda já cansado da viagem, e então foi parado no posto, a fiscalização, então perguntaram aquilo, muita coisa sem nota, porque não tinha nem identificação, era resíduos de tecido, ponta de peça, realmente era coisa quase que não tinha como identificar. E ele na hora pensou e disse, olha, isso aí é uma sulanca, seria sinônimo de coisas extremamente popular. Não, foi isso nada. É porque nós chamávamos sulanca mesmo, dos pedacinhos de pano, que era todo emendado, não tem isso não. A feira da Sulanca em Santa Cruz do Capibaribe, é difícil até de dizer a data precisa, mas provavelmente nos fins dos anos 30, 38, o Manuel Caboclo, Pedro Diniz e Dedé Moraes, comerciante de Santa Cruz, eles iam vender galinha, vender queijo, carvão no Recife e traziam retalho, aproveitando que eles vinham quase que batendo, aproveitando o transporte, traziam os retalhos de tecido e os quais era confeccionado roupa para uso doméstico. Bem, a Feira da Sulanca de Santa Cruz de Capibaribe, ela surgiu por volta do final da década de 30, início da década de 40. Ela começou com as costureiras aqui de Santa Cruz que confeccionavam cobertas, que eram feitas a partir de pequenos retalhos. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo e não só passou a ser feitas as cobertas, também foram feitas shorts, camisas e começou a partir daí a confecção que nós temos hoje, que é conhecida nacionalmente e até internacionalmente. E existem duas versões para o início da feira. Uma versão que foi comprovada através de entrevista com uma senhora chamada Dona Petronila, que essa versão é que essa feira ela teve início no chamado Beco de Zé Feitosa. Uma outra versão, e que esta podemos encontrar nos livros, é que a feira teve início na Rua Siqueira Campos. Eu nem levei saco, eu amarrei, fiz um bocado de pano, amarrei numa coberta e levei a sulanca na cabeça e cheguei no Beco de Zé Feitosa, eu botei. Quando eu cheguei lá, foi a primeira pessoa que chegou. Aí uma senhora chegou que chamava Babara, mas ela chama Mara, mas o povo chama Babara, sabe? Aí nós duas ficamos no Beco de Zé Feitosa. Eu mesmo na calçada, na esquina de Zé Feitosa. Aí o povo ia chegando e quem me vendeu o retalho foi Noronha. Era tira de pano mesmo, pedaço. Ele me vendeu, começou a vender, eu levei 50 centavos. Naquele tempo era uma prata de 50. Aí ele me vendeu um fardo de retalho. E era tudo pedaço, sabe? Aí eu fazia vestidinho emendado, sainha emendada e shortinho de menino e coberta. E eu vou para a feira. Os fiscais tudo me conhecem, daí eu vou a ver onde com os lenços, sabe?
Aí eu ando com a veia com os lenços, é só não quero que eu leve coberta. Agora eu vendo as cobertas para um homem de Recife, para meus meninos, Juazeiro. Eu cheguei terça-feira do Juazeiro. Eu levei 300 cobertas, vendi e vim. A feira da Sulanca já existia muitas bancas na feira, mas era a feira livre na segunda-feira, uma feira misturada. Quando aconteceu que certo dia, eu tinha aqui um fiscal por nome de Bill da Barra, falecido. E ele chegou aperreado que tinha umas mulheres que tinham invadido lá o chamado Beco Zé Feitosa, tinha lá umas 10 ou 15 ou 20 mulheres vendendo na terça-feira no chão e estava atrapalhando. Eu disse, depois eu resolvo isso, que eu estava muito ocupado. Quando foi com 8 dias, ele me procurou. Disse, o senhor não tomou providência, tomaram conta do beco. Tomaram conta do beco, e agora? E eu disse, aí me surgiu, eu digo, rapaz, o negócio dá certo. Aqui só se trabalhava com máquina comum, máquina de pé, chama máquina de pé, máquina comum. E só se trabalhava com tecido de algodão. Para costurar em máquina overlock, o povo não sabia o que era isso. E malha, o povo também não costurava aqui, não sabia. E para trabalhar com malha, tinha que ter overlock. Aí foi quando me surgiu essa ideia de trazer aquela overlockzinha que você viu lá, para ensinar o povo como é que trabalhava com a máquina overlock. Aí ficava lá em casa, 10, 12 mulheres todo dia para aprender. E aquelas mulheres foram aprendendo, aí viram que dava resultado, aí foram comprando máquina. Eu vejo que foi muito rápido o desenvolvimento. Em outras cidades que eu conheço, bem mais velho do que Santa Cruz, não tem esse desenvolvimento. É que o povo daqui acreditaram, o povo daqui eu acho que é um povo, principalmente as mulheres, muito trabalhadores, e elas nem sabem o desenvolvimento que elas estão dando à cidade. Essa máquina tem mais de 200 anos. Ela é uma ponto corrente de uma agulha e ainda está funcionando. A outra é uma máquina, muita gente conhece essas maquininhas, é uma máquina de mão. Eu gosto de frisar o seguinte, que essa máquina foi da minha mãe. Ela costurava, ela tinha o braço cansado, e eu que rodava aqui nesse veiozinho aqui, para ela costurar. Ela costurava calça, camisa, paletó, numa máquina dessa. A feira para mim é tudo. Santa Cruz é o seguinte, se Santa Cruz não tiver, a Sulanca não estiver funcionando bem, nem ganha dinheiro quem pede esmola e nem o doutor. Porque sabe isso, né? A Sulanca dá para todo mundo e sobra. Agora que Santa Cruz sem Sulanca, acabou Santa Cruz. Sulanca tem mercadoria boa em todo quanto nós vendemos ela. Não tem freguesia, não tem mercadoria ser boa. E o caso é isso, quando você bota na feira, todo mundo vem olhar. Olha, se você acompanhar a evolução da confecção de Santa Cruz do Capibaribe desde o início, da década de 50 até os dias atuais, você vai ver que foi um processo contínuo de inovação. Nós começamos com a coberta, né, aquela peça têxtil rudimentar de retalhos emendados, e hoje nós temos aqui fornecedores, fábricas aqui fornecendo para grandes redes de shopping centers no país inteiro. Isso há 20 e 30 anos atrás era impensado. Era um mercado que a confecção de Santa Cruz não conseguia atingir. Hoje não, hoje é uma realidade. Então tem sido uma evolução contínua e é essencialmente um processo de inovação. A economia gira praticamente em torno dessa produção de confecções. Quando as feiras estão boas, isso reflete no comércio, isso reflete nos serviços, isso reflete em todos os setores. Certo dia, conversando com uma dentista, ela disse que quando vê o movimento fraco na feira, ela fica preocupada, porque isso tem reflexo até nos consultórios. É uma economia que interfere em todas as áreas da sociedade santacruzense. Atenção, senhores sulanqueiros, compradores e motoristas de ônibus e vans.
Informamos a todos que a partir de domingo, 8 de outubro, de acordo com o decreto municipal, a Feira da Sulanca não mais será realizada no centro da cidade. A nossa Feira da Sulanca será transferida para o Moda Center, o parque de feiras, e todos os ônibus e vans serão orientados a partir do domingo, 8 de outubro, a se dirigir ao novo local de realização da feira. Importante, não haverá cobrança de taxa para o estacionamento. Informamos ainda que o objetivo de transferência da feira é para oferecer mais conforto e segurança a quem vende e principalmente aos nossos compradores e motoristas de ônibus. Portanto, não esqueçam, a partir de domingo, 8 de outubro, toda a Feira da Sulanca será transferida para o maior parque de feiras do Brasil. Olha, nós podemos dizer que depois do Moda Center, praticamente 30% de todas as atividades de Santa Cruz do Capibaribe tiveram um aumento. Desde postos de gasolina, restaurante, serviço de mototáxi, todas as atividades, mesmo que não estejam aqui dentro do Moda Center, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe tiveram um aumento em média de 30%. Hoje nós temos hoje 6.208 boxes, quase 500 lojas, praça de alimentação, praça de serviços, lojas internas. O papel da população foi total, porque sem a população essa obra não existiria, já que, apesar da obra ser num terreno público, foi toda bancada com dinheiro das pessoas de Santa Cruz do Capibaribe e da região que acreditaram em Santa Cruz do Capibaribe e acreditaram no Moda Center Santa Cruz. Rapaz, no baião da régua inteira, mas agora tem que mudar pra falar da costureira que fabrica a sua peça e depois vai vender na feira. Eu falo da costureira, sabendo bem como é, naquele tempo passado, aquela máquina de pé, mas hoje tá diferente daquele tempo que é. A roupa era feita por costureiras para nobres, porque os plebeus usavam trajes bem sumários, costurados por eles mesmos e tal. E essa costureira depois se tornou alfaiate, né, que tem o dom de confeccionar peças muito, muito bonitas. E hoje a gente tem as costureiras industriais, que fazem em grande escala, né, conseguem traduzir uma peça piloto, um desenho num produto com uma qualidade muito boa. Então, os costureiros para a gente, no mercado de moda e de confecção, é essencial. Não teríamos um bom produto se não tivéssemos bons costureiros. A cidade aqui que a gente vive, 80% da população ou mais depende desse fluxo de confecção, né? Que hoje se chama confecção, mas antigamente se chamava sulanca. E por meio disso aí a gente não tem outro meio melhor, tem que sobreviver procurando fazer costura. Hoje eu faço retalho de jeans. Eu compro retalho e confecciono umas peças infantil, mas não só eu, minha filha também faz umas coisas já diferentes das minhas. Cada um aqui em casa faz uma coisa, eu faço o retalho de jeans, a outra já compra na peça e a outra já trabalha com malha. Em 1983, eu chegava até de São Paulo nessa época, né? Quase adolescente. Aí surgiu em Santa Cruz uma feira na rua Siqueira. Então aquele pessoal faziam as roupas, colocaram lá e foram colocando, foi crescendo, então se criou uma feira. Que feira é esta? Que era a Feira da Sulanca. Aí na época tinha um programa que era o MPB Sulanca de Santa Cruz. Aí veio na minha ideia, eu digo, eu vou fazer uma música para Sulanca.
Aí fiz a música para, não para a Sulanca, fiz a música para as costureiras que produziu a nossa Sulanca. E ela é mais ou menos assim, vamos ouvir, né? Vamos lá. Esta homenagem vou mandar de coração pra uma cidade que subiu de produção, pra Santa Cruz, que é uma cidade santa, a capital da Sulanca no começo do sertão. Vai, costureira, vai costurando aquilo que lhe convém. Uns homens cortam, overlocam e outros passam, e vocês passam nas máquinas e o progresso logo vem. A mulher, ela tem vários papéis aqui em Santa Cruz do Caparibe, como também em todo o país. Ela tem o papel de mãe, de dona de casa, de educadora, de administradora, comerciante, costureira. Ela se desdobra nesses vários papéis que ela tem. E é muito interessante assim, o papel da mulher aqui na economia de Santa Cruz, porque começou ela como uma economia de subsistência. Ela é quem compra o tecido, ela confecciona, ela vende, ela vai à luta mesmo. Sempre que a gente sai, a gente vai na feira, vai ao shopping, aí vê o modelo. Aí geralmente a gente compra uma peça, desmancha, aí bota em cima de uma mesa igual essa aqui, pega a tesoura, aí já coloca num papel o risco, aí tira e faz uma peça piloto. Se der certo, a gente continua fazendo, senão a gente vai sempre criando alguma coisa nova. Eu acho que o que me chama a atenção no processo de criação da cidade em si, no processo de criação do produto Sulanca, é a criatividade das pessoas, que mesmo sendo pessoas que têm geralmente são pessoas bem simples, né, que têm suas empresas, elas conseguem facilmente absorver o que está lá fora e fazer desse produto algo a ser comercializado dentro do Parque das Feiras de uma maneira muito rápida. Então eu acho que é um dos pontos fortes dos comerciantes daqui. É uma visão rápida, né? Apesar que eles não têm ainda uma concepção de que esse produto pode ter a linguagem deles, mas que eles conseguem captar de maneira muito ágil o que está acontecendo lá fora. A gente costuma vender a pessoas que vêm de todo o Brasil, Manaus, Belém do Pará, Bahia, Minas Gerais, Piauí, assim, Brasília, a gente tem Freguês do Acre, tem de Maranhão, da Paraíba, de todos os setores do Brasil a gente vende. Inclusive agora a gente está mandando a mercadoria para Angola. Cada casa em Santa Cruz ela tem pelo menos uma, duas máquinas de costura. A máquina de costura nas casas de Santa Cruz ela é como o utensílio doméstico, como é o fogão, como é a geladeira, como é a televisão, a máquina de costura é também. Se nós olharmos por esse lado, você vai ver que Santa Cruz é uma das cidades mais industrializadas do país. Casa de costureira é o que você está vendo, é uma máquina aqui, é outra uma peça ali no chão, é outros ali na frente, como é os meninos que estão terminando, fazendo a parte do acabamento. E casa de costureira tem dia que o prato está em cima da televisão, a tesoura está lá na mesa de comer, de fazer refeição. E assim, outro dia os pão estão tudo ali junto das confecções, e a gente tangendo assim os fiapos, tirando os pão e botando a manteiguinha e se deliciando. O que a gente começa a observar na cidade é que no finalzinho dessa década de 90 é o grande aumento dos homens também que estão frente à costura aqui na cidade. A gente também pode observar em frente aos fabricos, horário de início das atividades, o número de homens começa a se igualar com o número de mulheres costureiras aqui na cidade. Estou aqui em Santa Cruz faz 14 anos. Desde que eu vim para aqui, eu comecei a trabalhar tirando ponta de linha. Daí eu fui para a máquina, comecei a fazer pequenas costuras e profissionalmente mesmo, tem cerca de 8 anos. Profissionalmente mesmo, carteira assinada e tudo. O curso de corte e costura, ele começa desde a parte de modelagem. Então, ele faz a modelagem, vem para o setor de corte, corta as peças
e costura. Então ele passa por todo o processo, né? Vê o custo, a questão da metragem de tecido e aí ele passa também todas as máquinas montando a peça. E modelagem consiste em, entre outros princípios, dar forma a alguma coisa, vamos dizer, uma blusa, uma calça. Você vai trabalhar em cima de medidas exatas e transformar essas medidas em moldes ou em modelos. E depois de transformar essas medidas em moldes e modelos, aí você pode começar a peça piloto que tem que ser feita para ver se sua modelagem ficou bem feita. Nunca produção antes da peça piloto, primeiro a peça piloto para depois a produção. Logo quando eu cheguei aqui para Santa Cruz do Capibaribe, eu verifiquei que o comércio, né, a economia é baseada na indústria, na costura, certo? E eu observei que quem costura aqui em Santa Cruz do Capibaribe não fica desempregado, né? Sempre tem vagas para costura. E a gente sabemos que tanto o homem como a mulher, todos são capazes de controlar uma máquina. A mulher teve um papel fundamental, porque ela tem um comprometimento maior em mudar essa realidade do que o homem. Não que o homem não tenha, mas a mulher tem mais. E no início desse processo da atividade confeccionista aqui, a mulher era a peça-chave das pequenas indústrias de confecção, porque existia uma cultura machista aqui, que confecção, costurar era tarefa de mulher. Então isso foi muito bom por um lado, porque colocou a mulher como eixo central nessas pequenas fábricas de confecção bem no início da nossa atividade, e isso deu um comprometimento muito grande, porque a mulher visualizou ali uma possibilidade de mudar aquela realidade, de mudar aquele cenário, e ela abraçou isso com mais ênfase do que se tivesse sido o chefe da família, no caso o homem. Talvez o processo tivesse continuado também, agora com certeza demoraria mais um pouco. A mulher abraçou isso com mais comprometimento e a coisa foi bem mais produtiva. As mulheres de Santa Cruz são fundamentalmente as pessoas que promoveram a grandeza de Santa Cruz. Vai, costureira, vai costurando aquilo que lhe convém. Uns homens cortam, overlocam e outros passam, e vocês passam nas máquinas e o progresso logo vem. Vai, costureira, vai costurando aquilo que lhe convém. Os homens cortam, overlocam e outros passam, e vocês passam nas máquinas e o progresso logo vem. Nossa felicidade. Pra se falar da Sulanca, a gente vê mais beleza, vendo a nossa cidade que tem por muita riqueza. E hoje quem tá na Sulanca foi ver por muita beleza. Olha, ser empreendedor antes de qualquer coisa, você ter a disponibilidade e a vontade de fazer acontecer. Empreender é atitude, né? Na verdade é o pensamento seguido da atitude de fazer acontecer. E o empreendedor é aquele que coloca ou faz com que o pensamento empreendedor flua na cabeça dele, faz com que as ideias depois sejam materializadas ali no ambiente que ele faz parte, e faz com que ele canalize essas ideias, esses pensamentos, para que melhore o ambiente dele. Eu acho que basicamente é isso, ser empreendedor. Bem, nós começamos de uma forma, diria que, como falei no início, bem artesanal, precária, sem infraestrutura, sem capital de giro, sem um monte de informações importantes. Hoje, apesar de estar distante de longe centros comerciais como São Paulo, como o sul do país, nós estamos longe de uma região totalmente precária, uma região pobre, o nordeste do país. Mas isso, hoje, como está o mundo globalizado, hoje a gente tem muito mais informação do que antes, da internet para todos aí, viagens com muita facilidade. Hoje a gente vai para fora do país com mais facilidade do que há 15 anos atrás, 10 anos atrás. A facilidade é muito grande de viajar, de se corresponder com alguém, internet, globalização. Hoje está muito mais fácil
do que há 15 anos atrás. Olha, o perfil do empreendedor santacruzense, ele vem em vários estágios. Teve lá no início, na década de 50, sobretudo, quando iniciou esse processo de confecção aqui, essa atividade confeccionista, tinha um empreendedor muito empírico, muito informal. Hoje em dia já existe uma nova realidade de sair com empreendedores buscando conhecimento científico, vendo que aquela realidade mudou e mudou para melhor. Em compensação, mudou também para um cenário muito mais competitivo e que ele precisa buscar conhecimento científico acima de tudo, sem perder as origens. Seria mais ou menos que você tivesse que caminhar para bem longe sem sair de perto de você mesmo, sabe? O principal do benefício é auxiliar que essa agilidade que eles têm, essa facilidade de enxergar a venda, porque eles são comerciantes natos, nasceram com esse dom, a canalizar isso para o lado produtivo de valorização de marca, valorização do lugar onde eles estão e valorização do produto, fazendo com que esse produto seja um diferencial no Brasil, né? Não visando somente o valor, mas visando a característica de qualidade e a característica criativa única deles. Nós estamos numa região onde a cultura pernambucana é uma das mais ricas do país, né? Eu falo isso porque eu sou goiana e eu vim de um lugar onde não se tem mestre vitalino, não se tem pessoas tão simples com um valor agregado tão grande que a gente pode estar utilizando aqui mesmo. O mercado informal é visto de uma maneira geral como um mercado marginalizado ainda no país, né? Realmente é uma situação muito complicada você falar do mercado informal, e a informalidade existe porque não existem políticas satisfatórias que venham formalizar o informal sem que ele venha a perder competitividade, venha a perder sua estrutura empreendedora. Infelizmente, a informalidade hoje é um refúgio para toda essa estrutura dura, essa estrutura que sabota o desenvolvimento, que é essa estrutura tributária trabalhista brasileira hoje. Então, o mercado informal foi e é, não só aqui na nossa região, como no Brasil de uma maneira geral, um refúgio para o empreendedor, principalmente ao micro e pequeno empreendedor. Meu ponto forte é a boa capacidade de relação. Diria que sou uma pessoa muito aberta a mudanças, que hoje é uma grande virtude de qualquer empreendedor, escutar bastante. É uma das grandes virtudes que eu considero. Aqui em Santa Cruz, essa forma que surgiu do empreendedorismo foi bem natural, de uma forma assim que economista algum descobriu e consegue perceber como é que a coisa se deu e chegou onde está hoje. É uma forma de viver, é a sobrevivência, e isso facilita o aprendizado, o fazer das confecções. Normalmente o começo das histórias aqui em Santa Cruz é mais ou menos a mesma coisa. Se começa com nada, financeiramente falando, só adquirindo experiências dentro da feira, vendendo, e é um percurso que eu acho que a maioria dos empresários aqui percorreram. Se você prestar atenção, a estrutura de Santa Cruz ela é formada em cima de pequenos pilares. São aquele empreendedor pequeno que está lá, que vai para a feira, sabe, que tem a estrutura pequena na casa dele, com a esposa, com os filhos. Eu acho que a característica principal é essa divisão de pilares, de pequenos pilares, que faz com que essa estrutura grandiosa, sabe, é a produção de uma pequena fábrica de confecções com duas máquinas, é a grande produção aqui em termos de Santa Cruz, o sujeito com 100 máquinas, e tudo, a soma disso tudo faz com que Santa Cruz tenha essa estrutura grandiosa. O que mais me motiva é ver as pessoas chegarem aqui, diria com uma quantidade de conhecimento, com um tipo de profissional, e ele passar 2, 3 anos, 4 anos, e a gente vê que essa pessoa cresceu, que ela desenvolveu e que ela progrediu, tanto na parte financeira dela, como na parte educacional. Para mim, a empresa é como se fosse um filho, a gente tem um amor, tem um cuidado, tem respeito, tem o carinho, e eu diria, faz parte de minha vida, é uma empresa que eu amo, gosto do que faço, e estou sempre aqui, passo 10 horas do dia aqui. É uma empresa que eu sou totalmente apaixonado por ela.
Olha, aqui na nossa região a questão da concorrência, né? Que a concorrência é muito grande e você entrar num mercado desse que está muito bem servido de grandes empreendedores é muito complicado você começar e já nesse cenário de grande concorrência. Isso é uma das realidades. Eu vejo o Moda Center como uma oportunidade para que se melhore essa comercialização, a atração do cliente que chega até nossa cidade, aquele cliente comprador que vem a buscar nesse mercado essa questão dos preços, uma diversificação de mercadoria. O início do empreendedorismo já veio mais tarde, no meu caso, quando a gente já tinha passado por uma experiência, apesar da pouca idade, mas eu acho que grande no setor de confecção. E eu acho que em 96, eu trabalhando com meu marido, surgiu a oportunidade de trabalhar como representante de uma loja de Belém do Pará. Foi aí quando eu vi que no caso, nós poderíamos começar a empreender em ramos diferentes, quer dizer, diferente da confecção, mas que quem está em Santa Cruz sempre tem a ver com confecção. Nós queríamos fazer alguma coisa que não fosse só fabricar confecção, foi quando a gente resolveu comprar a primeira máquina de bordar. Eu acho que a confecção em Santa Cruz é como se fosse, num só tempo, a semente e o solo. Sem isso aqui hoje, eu não sei, essa cidade, acho que seria uma cidade deserta, praticamente, ou seria mais uma cidade, sem querer menosprezar as outras cidades, mas seria mais uma cidade aí comum, sem esse brilho, sem essa pujança, né? Que serve não só para Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz puxa, é a grande locomotiva desse polo e que puxa inclusive cidades do interior aqui da Paraíba, várias cidades dependem muito dessa nossa estrutura de desenvolvimento.